Oi, tudo bom com vocês? Maquiagem de hoje atendendo a pedidos. Eu tenho recebido muitos pedidos de meninas pedindo para eu fazer maquiagem usando produtos em creme. Então fizemos olho com sombra em creme, pele com blush e bronzer em creme e até o batom também foi com um produto multiuso em creme. Fazendo um olho cobre com marrom, que era um olho que eu tava querendo fazer há um tempo, que tá super na moda e é um olho que valoriza muito qualquer tipo de formato de olho, de cor de olho. E então espero que vocês gostem e vamos lá! Vamos começar aplicando um primer de sombra, que é importante você aplicar, especialmente quando trabalhando com textura cremosa, porque é uma textura que tende a durar menos, tende a derreter mais, então é bem interessante que você passe um primer, tá? Não precisa ser um primer específico de sombra, pode ser um primer de rosto que você passe na pálpebra, já dá uma bela ajudada, tá? Mas eu tô usando esse aqui, que é o Paint Pot da MAC, que vai dar uma bela segurada na nossa sombra cremosa, tá? Então passei. A segunda coisa, vou pegar uma sombra cremosa bronze e vou aplicar em toda a pálpebra móvel e vou subir um pouco acima do côncavo, só com o resto que sobrou no dedo, tá? Então eu concentro ela na pálpebra móvel e subo com o restinho que ficou no meu dedo. Então, ó, é só aplicar com batidinhas. Por que eu não tô esfregando? Porque quando você esfrega, toda vez que você esfrega, você tira a cor, tira a luminosidade do produto. Então, é legal você aplicar com batidinhas, porque primeiro que vai fixar melhor na sua pele. E segundo que você não tira o tchan da cor, tá? Quando você tá trabalhando com textura cremosa, quando você, na verdade, mistura texturas, eu sempre prefiro fazer tudo de uma textura para depois passar para outra. Então, nesse caso, eu vou fazer tudo que é de textura líquida, cremosa, para depois finalizar com um pó. Você até pode misturar, por exemplo, passar uma base, depois passar um pó, depois vir com um blush em creme, por exemplo. Você até pode, mas requer um pouco mais de atenção para não manchar, é um pouco mais complicadinho. Então, para não errar, passa tudo que é cremoso e líquido e depois finaliza com o que for em pó, tá? E vou aproveitar e vou passar só o restinho que sobrou no dedo, também aqui rente aos cílios, tá? Então, ó, tudo eu tô usando o dedo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um lápis marrom e vou delinear todos os cílios superiores e inferiores também, tá? Então, ó, pode fazer um traço não tão fino e manda a brasa no lápis marrom. Esse lápis, ele é mais cremoso também. É o do 24x7, 24/7, né? Da Urban Decay, tá? E ele escorrega bastante, ele é bem cremosinho, ele é próprio para esfumar. Então, ó, eu tô caprichando aqui, fazendo uma linha não tão fina. Mesma coisa embaixo. Vou caprichar. Pode passar até aqui dentro, tá? Até o canto interno. E com o próprio dedo eu vou dar uma esfumada nesse lápis marrom, juntando ele com a sombra cobre que a gente tinha passado, tá? Então, ó, mesmo esquema com batidinhas, eu vou dando uma esfumada nele. Pra dar uma mesclada com o cobre, deixar ele meio uma mancha e não um riscão que nem tava, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Se você sujou muito o dedo, por exemplo, ó, meu dedo já tá bem sujo, limpa no paninho umedecido, pra não ter perigo de você se borrar, tá? E na verdade eu uso vários dedos pra fazer. Às vezes eu começo com o do meio, passo pra esse que é mais fininho, depois eu volto pro indicador. Vai experimentando aí, vê qual que você acha que é o que funciona melhor pra você. E vou fazer a mesma coisa agora com um lápis preto. Ops. Vou delinear também
os cílios superiores com lápis preto e vou fazer a mesma coisa de esfumar, tá? Tum, tum, tum. Delineei com lápis preto e vou apagar um pouco ele com o dedo. Ops, caiu aqui um cíliozinho embaixo. Vou tirar com o pincel com um pouquinho de base. Pronto. E vou passar agora o lápis preto na linha d'água, bem rente aos cílios. Vou caprichar bastante, ó, pra ele ficar bem pretão. E vou chegar bem aqui dentro, até o cantinho interno, pra ele ficar bem olho de gato, assim. Embaixo e em cima. Se você não conseguir em cima, não tem importância, assim, mas é legal. Se você conseguir, ótimo. E agora eu vou dar uma iluminada. Se você tiver o dedinho pró, tipo, conseguir passar o dedinho aqui no canto interno, ótimo. Se não, aí você tem que apelar mesmo para um pincelzinho, tá? E você passa aqui no cantinho interno para dar uma luminosidade. Curvex, para ficar com cílios incríveis. Rímel. E é o seguinte, vou mostrar pra vocês como que produto em creme, em pasta, né? Tipo, esses que a gente tá usando, são versáteis, tá? Então, ó, fiz meu olho, pronto, lindo, maravilhoso. Ah, quero passar um pouquinho de bronzer. Esse produto que a gente usou, esse aqui, por exemplo, pode até servir de bronzer. Como é que passa produto em creme no rosto? Pode passar com os dedos. Então, ó, você molha um pouquinho. Vai aos poucos pra não ficar com aquele borrão e depois não conseguir consertar. Então, vai aos poucos. Aplica com batidinha e depois vai puxando a batidinha assim, ó. Certo? Aí aplica mais um pouquinho, se precisar. E tal. Uma outra opção, que seria a melhor, né? Porque não suja os dedos e tal, é passar com um pincel dual fiber como este, qualquer dual fiber aí que você tiver, tá? Então, ó, você passa no produto um pouquinho e com movimento circular você aplica no rosto, tá? Funciona super. Blush, também um blush em creme. Vou aplicar de um lado também com os dedos. Então dá uma limpadinha no dedo, que a gente acabou de passar o bronzer. E ó, pega um pouquinho e vai aplicando com batidinhas e vai puxando depois da batidinha, ó. Puxando, que eu falo, é você encosta e arrasta um pouquinho, encosta, arrasta um pouquinho, encosta e arrasta um pouquinho, tá? Um movimento pequenininho pra ele ir espalhando, ó. Ok? Tá vendo como ele dá um brilho natural, como é que fala? Assim, dá uma luminosidade bonita na pele, diferente de quando você usa produto em pó. E do outro lado eu vou usar com o pincel pra vocês verem, ó, mesma coisa, pega um pouco de produto e com o movimento circular você vai aplicando. Certo? Mesma coisa com um iluminador, ó, também iluminador em creme. Tô limpando minha mão de novo, só pra tirar o produto do dedo.
pega um pouquinho, certo? E aplica com batidinhas e depois com arrastadinhas. Ok? Mesma coisa se for com o pincel, ó. Pega um pouquinho e aplica com o pincel. E o blush que a gente usou, por exemplo, pode servir de batom, inclusive, ó. Você passa na boca. Também com batidinhas para entrar em todos os risquinhos. E finalizamos a parte molhada da maquiagem. Fizemos olho, bochechas e boca, tudo usando o produto cremoso. E agora eu vou só finalizar minha pele com um produto em pó, só para garantir que não vai ficar oleoso. Quem tem problema de oleosidade, principalmente, como eu. Quem tem a pele seca ou até normal não precisa nem fazer esse último passo, tá? Pra não perder todo o brilho, a graça toda que a gente fez na bochecha, eu vou passar um pouquinho de pó só na testa e no queixo, que são os lugares que eu tenho mais oleosidade, e um titico aqui do lado do nariz, ó. Tomando cuidado pra não pegar na parte que ficou bacana dos produtos em creme. E é isto. Olho pronto, olho cobre, que eu estava louca pra fazer, que tá super in, vai com todas as peles, é lindo. E usando todos os produtos em creme. E quase sem usar pincel. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!